Atlético enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo. Então vamos lá para a cidade do Galo, que a Bonucci já tá lá posicionada esperando a gente. Bonucci, conta pra gente notícias para essa partida do Galo. Tudo bem, Lud? Olha, já os jogadores do Atlético devem começar a chegar aqui na cidade do Galo para o último treino de preparação para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras. A atividade está marcada para as 4 horas da tarde e nesse treino, o técnico Gabriel Milito deve definir os 11 jogadores que serão titulares amanhã em Campinas. A equipe se reapresentou aqui no CT ontem cedo, logo depois da classificação para as semifinais da Libertadores. E aí os jogadores que foram titulares contra o Fluminense fizeram só aquele regenerativo, mas o Bernard, que foi substituído ainda no primeiro tempo, saiu machucado. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e por isso ficou apenas na fisioterapia. Também seguem fazendo fisioterapia por aqui o meio-campo Otávio, que está tratando uma lesão no ombro, e também o lateral direito Saravia, que vem se recuperando de lesão na coxa. Mas ontem, esses 2 jogadores fizeram algumas atividades em campo, mas ainda separados do restante do grupo. O atacante chileno Eduardo Vargas, que foi opção contra o Fluminense, se recuperou de lesão na panturrilha, estava lá no banco de reservas, mesmo sem ter treinado antes, com todos os companheiros, ter voltado a treinar com todos os companheiros. Ontem não, ontem ele voltou a treinar normalmente com o grupo, deve ser opção mais uma vez contra o Palmeiras amanhã. Galo segue para Campinas depois do treino dessa tarde, chega no interior paulista hoje à noite. Ludi. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as semifinais da Libertadores, porque o Atlético pega o River e o Botafogo pega o Peñarol do Uruguai também. Gente, o Brasil tem compromisso pelas eliminatórias em outubro contra o Chile fora de casa no dia 10 e recebe o Peru em Brasília no dia 15, tudo aqui na Globo. E hoje teve convocação do Dorival Júnior, o Arana tá na lista mais uma vez. O William tinha sido convocado e ficou fora dessa vez. O Atlético tem compromisso amanhã pelo Campeonato Brasileiro, chega muito mais leve, mais aliviado, confiante com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Antes teve uma vitória importante também pelo Brasileiro contra o Bragantino. Então o Atlético vai buscar seguir neste embalo, mas a parada é muito difícil. O adversário é o Palmeiras. No primeiro turno, o Atlético teve uma péssima atuação, sofreu um 4-0 naquele jogo emblemático com expulsão do Hulk na Arena MRV. Espera escrever uma história diferente amanhã. Jogo no Brinco de Ouro da Princesa. É isso mesmo, em Campinas, o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, vai receber um show. Iria nesse show, Seabra? Eric Clapton? Eric Clapton é um monstro da guitarra, bom, né? Isso aí toca demais, isso é lendário, né? Tocou no Rio ontem, se eu não me engano, e vai para São Paulo esse fim de semana aí. Fato é, então, que o jogo teve que ser transferido para o Brinco de Ouro. Poderia ser na Arena Barueri, onde o Palmeiras costuma mandar seus jogos quando o Allianz Parque não está disponível, mas a Arena Barueri está passando por uma troca de gramado, então o Palmeiras optou pelo Brinco de Ouro. Brinco de Ouro seria o estádio com o nome mais charmoso do futebol brasileiro, Brinco de Ouro da Princesa, legal, né? Brinco de Ouro da Princesa é legal, né? Aliás, a gente não fala o da Princesa normalmente, né? Fala só o Brinco de Ouro. Só o Brinco de Ouro, mas Brinco de Ouro da Princesa é legal. Moça Bonita também do Bangu é legal. Verdade, bem lembrado. Tem uns estádios aí com os nomes bacanas, né? O Atlético vai voltar a jogar lá depois de 14 anos. A última vez foi em 2010 contra o Guarani, que é o dono da casa. Ao todo foram 18 jogos no Brinco de Ouro, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. É o primeiro duelo entre Atlético e Palmeiras neste estádio. O Atlético está treinando agora, finalizando a preparação, vai viajar à noite para Campinas. E aí fica a expectativa pela formação do time. A tendência é que vá com o mistão, já que o Atlético na quarta-feira que vem tem o jogo da Copa do Brasil, primeira partida contra o Vasco, vem de uma partida também muito desgastante contra o Fluminense, então a gente deve ter um esboço assim daquele time que foi a campo contra o Bragantino, um mistão. O técnico Milito não poderá estar à beira do gramado, ele está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e deve assumir o Leandro Ávila, que é o auxiliar do técnico Milito, para esse jogo. E aí, Léo, pensando então numa escalação, difícil, né? Quando a gente tem que desenhar, principalmente quando é um time misto, pode ser que ele coloque poucos titulares. O certo é o seguinte: Fausto Vera e Daverson não podem atuar pela Copa do Brasil. Então, é bem provável que eles vão pro jogo amanhã, que eles comecem como titular. Eu fiz um esboço aqui de Everson, esse eu não acho que vai ser poupado, Mariano,
O Lianco foi titular, né, contra o Fluminense. Muito provavelmente vai ser titular contra o Vasco, mas como não vem de uma maratona muito grande de jogos, acredito que ele possa ser utilizado desde o início. Então seria Everson Mariano, Lianco, Fux e Rubens, Fausto Vera, Alan Franco ou Paulo Vitor, pode ser que dê um descanso para o Alan Franco, Palácios, Igor Gomes, Cadu ou Vargas e o Daverson no comando de ataque. A 1xBet é o patrocinador do meu vídeo e uma empresa global de apostas que colabora com o Barcelona e outros clubes de futebol. Oferece grandes ganhos, pagamentos rápidos e apostas em esportes e esportes, campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões e outros. Pelo Brasileirão, eu iria apostar na vitória do Galo. E vocês? Para participar, clique no link fixado nos comentários, inscreva-se, faça um depósito e use o meu código promocional Atlético Mini Galo para dobrar o seu depósito até R$ 1.560. Ao clicar no link fixado, você apoia o meu canal e me ajuda a criar mais vídeo para vocês. Clique no link, cadastre-se e faça seu palpite para o vencedor. Tô até pegando a escalação do jogo contra o Bragantino, né? Foi parecida com essa aí, com o Everson, Mariano, Lianco, aí você colocou o Fux e no Nesse jogo contra o Bragantino. Foi o Alonso, né? Foi o Alonso. O Palácios, né, que entrou também, o Alan Franco foi titular, e o Paulo Vitor entrou só depois, o Fausto Vera foi titular, o Igor Gomes, o Rubens, Cadu e o Daverson também foi titular. Então uma escalação bem parecida, né? A diferença aí tá no Igor Gomes, tá no Alonso. No Alonso. E daí pra frente... Tem minhas dúvidas se o Alan Franco começa, já que ele vem numa sequência mais forte. É verdade. E aí, Lélio, tá projetando isso também diante do Palmeiras? Ainda assim, se for um time como escalou aqui o Vinícius Andrade, preservando alguns atletas contra o Palmeiras, o Atlético tem que buscar 3 pontos? Olha, tem, mas é muito complicado você jogar contra o Palmeiras, né? O Atlético já levou uma sapatada do Palmeiras com um time muito modificado, né? E ainda com a expulsão do Hulk no primeiro tempo do jogo que foi disputado aqui em Belo Horizonte, e a tendência amanhã é que seja um time assim. Eu, por exemplo, né? Não escalaria o Alonso, o Alan Franco... o Arana já vai ser poupado naturalmente, porque esses jogadores eles vão ter um acúmulo muito grande de jogos após a data FIFA. Eles vão chegar aí, e já tendo que jogar o quê? Dois dias depois, né? Uma semifinal de Copa Libertadores. É Copa Libertadores ou Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso. Contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Então... Dia 17, Léo. Exatamente. O jogo contra o Peru é dia 15. Isso mesmo. Né? Então, esses aí, eles precisam ser poupados. Por outro lado, o Vargas, como ele não jogou as últimas partidas, ele pode perfeitamente jogar amanhã diante do Palmeiras e formar esse ataque aí, Vargas, Cadu e o Daverson. Lá no meio de campo é isso mesmo, não tem muito o que escolher, até mesmo pelos ainda 4 desfalques, Vini, né? Que o Atlético tem. E a defesa, o Lianco, quanto mais ritmo de jogo ele tiver, melhor pode jogar sim, porque ele, na verdade, ele ganhou a posição, foi domingo, né? E na quarta-feira ele ratificou a sua condição de titular, sendo um dos melhores em campo e jogando como lateral pela direita, hein? Quem diria? Há pouco perguntei pro Lélio, Seabra, sobre o Cruzeiro, se tinha time para disputar 2 competições, né? O brasileiro, ali lutar por G4 do brasileiro e também apostar as fichas na Copa Sul-Americana. E o Atlético tem elenco para disputar 3 competições? Olha, eu sempre acho que sim. Não é uma questão só de ter o elenco, né? Você está nas 3 competições, você conquistou o direito de disputá-las, então vai disputar. Eu não sou muito a favor. Pra que você lutou pra chegar numa Copa do Brasil, numa Libertadores e ainda estando lá em cima no Brasileiro? Eu não sou a favor de simplesmente jogar o brasileiro pro espaço. O Atlético já fez isso, né? Já abriu mão do brasileiro, a gente já viu aí nos últimos jogos o que tá acontecendo com escalação, com forma de jogar do time. Então, ok, nesse momento aí, o Galo tá lá embaixo, o título já era há muito tempo, pode disputar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro também, quem sabe, né? Eu acho que ainda, mesmo longe, é viável, mas, sinceramente, nesse momento,
diante do que o Atlético já fez com o Campeonato Brasileiro, ok, acho que pode poupar sim, mas vale lembrar uma coisa, o Atlético poupou e venceu, jogou bem contra o Bragantino em queda livre. Vai pegar o vice-líder do campeonato que não tem mais outra competição. O Palmeiras está focado no Brasileiro. Então, pode dar bem ruim isso aí, viu? A gente se lembra do jogo do turno aqui na Arena, o que deu, né? Aqui, ô Vini, o Romério tá mandando mensagem, sugestão de escalação. Aliás, o Romério, na terça-feira, acredito que tá satisfeito contigo, porque ele falou que você precisava ser pé quente pro jogo da quarta-feira. Então você foi, já ganhou a simpatia do Romério. Cumprir essa missão, né, Romério? E o Romério ele já falou, no meu outro projeto que eu tenho aí, na segunda noite, que a final é Atlético e Penharol. E o Penharol já passou pelo Flamengo, hein? Só pra lembrar. Diego Aguirre ontem fez uma festa, né, rapaz? Foi. E, aliás, todo o estádio, né? Campeão de siglo lá, né? Eu também. Olha, aliás, só rapidamente uma curiosidade que eu até falei na jornada ontem, né, Léo? Engraçado. Foi o 6º jogo em Libertadores entre Flamengo e Penharol. O Flamengo nunca fez um gol sequer no Penharol. Impressionante. Ou todos os jogos foram vitória do Penharol por 1-0 ou foi empate 0-0. O Flamengo não fez nenhum gol na história da Libertadores no Penharol, que são 2 dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano, né? Com certeza, Iago Lemos está bem satisfeito agora lá com a sua... Olha lá, o Alex já deu uma olhadinha aqui também, achou desnecessário, viu, Daniel Seabra? Mas o Romério, o Vinícius Andrade, ele diz, por que não escalar na zaga Fux e Rabelo? Lembrando que o Milito usou Rabelo no finalzinho do jogo contra o Flu. Pode ser, é uma possibilidade. Eu não tô cogitando muito o Rabelo, que ele perdeu muito espaço com o Milito. Você disse bem, ele entrou bem no finalzinho do jogo contra o Fluminense, foram pouquíssimos minutos, mas para ganhar aquele tempo, né, na substituição, eu tô apostando no Lianco, porque ele tá precisando de ritmo de jogo, não que ele esteja mal, foi muito bem contra o Fluminense, mas ele é um jogador que chegou depois, então tá num processo de readaptação ao futebol brasileiro, então não tá naquela maratona de jogos, pelo contrário, tá precisando jogar mais. E o Fux, que até era um dos titulares no jogo contra o Fluminense da ida, ele foi o substituto do Saravia, ficou no banco no jogo da volta da Libertadores. Então, se fosse escalar uma dupla de zaga, acho que é mais provável Lianco e Fux, mas o Romério, né, que falou, né, acho que não seria nenhuma aberração, nenhuma surpresa, assim, o Rabelo entre os titulares. O Milito, você até falava desta projeção de escalação, né, da dificuldade às vezes de projetar um time que promete ser misto. Já é difícil fazer a escalação do Milito, né? Oficial ali em jogo que o Atlético tá dando mais, assim, uma importância, priorizando, na verdade. E quando vai ter time misto, vai ficar mais complicado. Mas, Léo, eu acho que uma situação que mudou, e aí até, né, passando assim pro Seabra e pro Lélio, é que a gente via o Atlético no Brasileiro, em alguns jogos, parecia até desinteressado, um time muito apático. No jogo contra o Bragantino, que parece que serviu ali também para um teste, para quem sabe os jogadores que entraram contra o Bragantino ganhar uma oportunidade contra o Fluminense, e aconteceu, o Lianco, por exemplo, ele conquistou a vaga dele contra o Bragantino. Então, o Daverson, por exemplo, que foi a opção quando o Bernard se machucou, muito em função do que ele fez contra o Bragantino. Então, esses jogos agora do Brasileiro, acho que acenderam um alerta nos jogadores de que a minha oportunidade para colocar uma dúvida no Milito pode ser justamente nesses jogos. Então, acredito que a postura possa mudar daqui para frente no Brasileiro, mesmo com time misto, justamente para aumentar essa competitividade no elenco. E tem que mudar, né? Porque, por exemplo, aquele jogo contra o Bahia, que eu comentei aqui, uma coisa horrorosa. Coisa escabrosa. O Atlético literalmente andou em campo, totalmente desinteressado. Então eu disse naquela ocasião, beleza, quer poupar? Ok, mas não dá para um jogador reserva que seja do Atlético entrar em campo desse jeito. Assim como foi o Cruzeiro contra o São Paulo. Nós citamos mais ou menos na mesma ocasião ali. O Cruzeiro andou em campo contra o São Paulo, assim como o Atlético andou em campo contra o Bahia e em outros jogos também. Totalmente desinteressado, ninguém nem aí pra nada. Largou o Campeonato Brasileiro e seja o que Deus quiser. Não dá pra ser assim. O Lianco, depois do jogo agora contra o Fluminense, ele falou sobre isso, né? Ele falou, eu até subi essa matéria, o Pedro Faria que fez entrevista com ele, e ele falou, olha, o Lianco foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Eu coloquei uma pulga atrás da orelha e isso começou lá no jogo com o Bragantino, né? Ele teve a oportunidade, mostrou, entrou, jogou e quem sabe agora vai ficar. Então é bom para os jogadores realmente acenderem esse alerta aí. Não dá para simplesmente largar o Campeonato Brasileiro e se... Galo!
Brasil.